Bom dia a todos. Tô falando bom dia porque aqui é de manhã, né? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar de Império Islâmico, um conteúdo de sétimo muito importante. Durante a Idade Média, enquanto na Europa se formava o sistema feudal, no Oriente surgiam dois impérios. Um deles é o Império Bizantino, que nós não vamos falar aqui nessa aula, e o outro é o Império Islâmico. O islamismo hoje é uma das maiores religiões do mundo e ele surgiu no século VI, em plena Idade Média, na Europa, né? Na Península Arábica. A Península Arábica hoje, que vocês veem no mapa de cima, que corresponde a todos esses países aí, né? Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. A região, no século VI, ela tinha bastante conflitos por conta das tribos de beduínos que viviam no interior da Península Arábica, um território quente e seco, desértico, semidesértico. Essas tribos eram nômades, estavam sempre se deslocando, disputavam as regiões de oásis, os lagos que surgem no meio do deserto e que tem vegetação, né, que é possível cultivar, dá para viver. E essas tribos aí, elas também faziam o comércio em caravanas de camelos. Então, o camelo a gente sabe que é um animal que resiste bastante ao calor do deserto, né? Por isso, caravanas de camelos. Essas caravanas, elas se dirigiam para as cidades do litoral. Vocês viram no mapa anterior que tinham duas cidades importantes ali, Meca e Atribe, depois foi chamada de Medina. Né? E Meca era mais importante ainda, porque além de ser um centro comercial, onde se faziam trocas, né? As tribos de beduínos trocavam os produtos que traziam da Pérsia, da Mesopotâmia, ou que fabricavam, né? Ali também era um centro de peregrinação religiosa. Lá existia e existe até hoje, vocês veem aí na foto de cima, a Caaba. É um templo em estrutura cúbica, né, que é feito de blocos de pedra e coberto com esse pano preto e inscrições em árabe. Então, a Caaba, ela se mantém até hoje, está dentro da mesquita de Meca. Naquele momento, a Caaba abrigava várias imagens e símbolos dos diversos deuses que eram venerados por essas tribos, eram povos politeístas, portanto. E também tinha a Pedra Negra, aliás, tem até hoje. Segundo as crenças, a Pedra Negra ela teria vindo do paraíso, do céu, uma espécie de meteorito, e ela foi ficando escura com o tempo. Por quê? Até hoje se faz o seguinte ritual, né? Então, que já vem lá desde antes do século VI. 7 voltas no sentido anti-horário na Caaba, entra-se na Caaba e toca-se na Pedra Negra. E segundo as crenças, ela tira o pecado das pessoas. Maomé, então, nasceu em Meca, né, nessa cidade aí que foi o palco, né, do islamismo. Ele foi o profeta do islamismo, nasceu mais ou menos em 570, pertencia à tribo dos Coreixitas, que controlava boa parte do comércio em Meca. Ainda jovem, ele ficou órfão e passou a acompanhar o seu tio no comércio de caravanas. E aí ele entrou em contato com duas religiões monoteístas, o judaísmo, né, que tem Moisés como um grande profeta que libertou os judeus da escravidão no Egito, e o cristianismo, né, Jesus Cristo então já tinha, nessa época, né, século VI, já tinha vindo ao mundo, já tinha feito suas pregações. Essas religiões, elas influenciaram bastante o Maomé. Ele se casou, parou de viajar, com 40 anos, após vários retiros espirituais que ele fazia no Monte Ira, que ele ficava em jejum, ficava em oração, em meditação, ele recebeu mensagens do anjo Gabriel, que lhe deu uma missão: combater o politeísmo das tribos árabes, acabar com essa crença em vários deuses e pregar a crença em Alá, o único Deus. As revelações do anjo Gabriel posteriormente foram compiladas, né, reunidas no livro sagrado, na Bíblia dos muçulmanos, que é o Alcorão.
Maomé atraiu muitos inimigos com as suas crenças, principalmente por conta de Meca ser uma cidade destinada ao comércio e às pregações religiosas. Uma coisa estava ligada à outra. E a crença monoteísta poderia justamente afastar essas tribos de povos politeístas, né, que Meca atraía. Então, de acordo com as perseguições, né, estando sob ameaça de morte, Maomé deixou em 622 a cidade de Medina e foi para Iatribe, que depois foi batizada de Medina, quer dizer a cidade do profeta. Essa é a data do início do calendário islâmico, do surgimento do Islã. Islã que quer dizer reino dos que acreditam em Alá, dos que se submetem à vontade de Alá. Então é aí, em 622, que começa o calendário, é o ano 1 para eles. Sendo que o calendário islâmico ele é lunar, tá? Ele tem 28 ou 29 dias e não é como o nosso. Em Medina, Maomé fez muitos seguidores, converteu tribos do deserto, chefes dessas tribos, né? Isso foi importante, porque 8 anos depois ele voltou a Meca e tomou a cidade basicamente sem muita resistência, né? Destruiu as imagens da Caaba, né? Os ídolos da Caaba, porém não acabou com a Caaba e nem com a Pedra Negra, tá? O que ele fez foi colocar fim ao politeísmo. Em 632, ele morreu e teve esse importante papel que foi unificar, através do islamismo, essa nova religião, toda a Península Arábica, sendo que o islamismo proíbe as guerras entre os muçulmanos. Então, olha só o que ele faz, ele unifica, ele acaba com essas guerras aí na Península Arábica como tinha antes. Você vê aí na foto a mesquita de Meca, dentro dela é que está a Caaba, e essa multidão de pessoas que todos os anos vai numa certa época do ano em peregrinação, né? Então, o islamismo ele é uma religião monoteísta que tem Alá como Deus principal, aliás, como único Deus, e Maomé como seu profeta. Eles reconhecem Jesus como profeta, mas Maomé teria sido o último e grande profeta. Há 5 pilares ou obrigações que todo muçulmano deve cumprir, mas cumprir para quê? O objetivo é merecer o paraíso, eles acreditam no juízo final, tá? Então, primeiro é o testemunho da fé. Na época era muito importante quem se convertia afirmar que só existia um Deus, Alá, e que Maomé era o seu profeta. A pessoa estava deixando de crer nos vários deuses que existiam. Fazer 5 orações ao dia voltado para Meca. Essas orações aí, elas têm horários rígidos. São feitas com a genuflexão, né? Então a pessoa se ajoelha no chão, quase beija o chão e levanta várias vezes, decorando versículos do Alcorão que geralmente precisam ser em árabe, né? Mas claro que os muçulmanos do Brasil, dos Estados Unidos, nem sempre vão recitar esses versículos em árabe, né? Mas é uma ao amanhecer, a outra oração é meio-dia, a outra é no início da tarde, mais uma no final da tarde, quando o sol está se pondo, e uma antes de ir dormir, tá certo? O muçulmano lava as mãos, tira os sapatos, coloca um tapete, não pode ser direto no chão, tá? Pega uma bússola, vê onde ela está apontando então para Meca, né? Sempre voltado para Meca, e é um momento sagrado aí no dia a dia do muçulmano, essas 5 orações ao dia. A caridade tem que doar parte das rendas da família, aproximadamente 2,5% aos mais pobres e necessitados. Atualmente isso já está nos impostos que os muçulmanos pagam, e parte desses impostos, então, o governo, que muitas vezes está ligado às mesquitas, né, as mesquitas que são os templos religiosos dos árabes, cuidam dessa questão da caridade, até da saúde pública, também da educação pública, tá? Então, esse dinheiro também serve para isso. A outra obrigação é fazer o jejum no mês do Ramadã, do nascer do dia ao entardecer, né, anoitecer. Não se pode comer, beber, fumar, ter relações sexuais. Durante esses dias
eles param durante o dia e fazem orações coletivas com estudo do Alcorão. E o objetivo é obter a purificação. Tá? Esse foi o mês que o Maomé começou a receber as mensagens do anjo Gabriel, certo? Então, por isso, obter a purificação. Ir a Meca ao menos uma vez na vida, né? Então, da entrada de Meca é para ir a pé, em peregrinação até a mesquita, tá certo? Fazendo orações, um clima de solidariedade, de amor ao próximo. Então, isso é outra das obrigações dos muçulmanos, né? Olha, os homens, vocês viram nas imagens aí que os homens, eles usam um chapéu, né? Um chapéuzinho na cabeça para entrar nas mesquitas. Eles também cobrem os cabelos, né? Como as mulheres também. Então, esses são os costumes, né? As recomendações. Então, a gente vê, por exemplo, que as mulheres também devem cobrir o colo e os cabelos, né? Deixar só o rosto à mostra aí, como em vários países, como essa mulher está mostrando, elas usam o hijab, né, esse lenço. Temos também o chador, né, o chador aí, que é uma vestimenta que cobre o corpo inteiro, não é só o lenço, tá? O niqab, muito usado na Arábia Saudita, as mulheres só andam com o rosto, né, mostrando apenas o rosto, ele cobre aí um pano preto normalmente, cobre o corpo inteiro. A burca usada no Afeganistão deixa somente uma redinha nos olhos, né? Cobre o corpo inteiro, certo? No islamismo não se pode comer carne de porco, é uma recomendação, tá? Nem fazer o uso de bebida alcoólica, nem jogos com apostas, né? Jogos de azar, certo? As mesquitas têm grande importância, como eu falei, por ajudarem os pobres necessitados, bem como cuidar da educação, até da saúde pública. Agora, a posição das mulheres no islamismo. Infelizmente, desde que Maomé morreu, Maomé ele pregava a igualdade entre os sexos. Ele não discriminava as mulheres, ele falava que era preciso ter um profundo respeito pelas mulheres. No entanto, após a sua morte, esses costumes das tribos árabes, que era justamente de ter as mulheres submissas, de ter aí um mundo muito mais masculino, né, em que o homem colocava a sua vontade, né, que a gente chamaria de patriarcalismo, tá certo? Isso fez com que muitas vezes fosse interpretado de maneira radical os ensinamentos de Maomé, e aí que boa parte das mulheres é obrigada a usar essas roupas, não pode nem aparecer a canela, por exemplo, no Afeganistão, que ela pode ser apedrejada em público. Ela não pode se separar do marido por qualquer motivo, e ela tem que ter testemunha para se separar. Em vários países não é ela que escolhe o casamento, é o pai. Na justiça, seu testemunho vale menos do que um homem. Na questão da herança do pai, os homens ficam com maior herança do que as filhas mulheres, né? Então a gente vê que em países mais radicais, vamos citar aqui alguns, tá? Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão, né? São países radicais, tá? Até Jordânia mesmo. Então essas mulheres são tratadas dessa forma. O Irã, ele se modernizou bastante, temos mulheres na política no Irã. Na Turquia, muitas mulheres fazem universidade, escolhem com quem vão se casar, mas boa parte do mundo islâmico ainda é muito conservador em relação às mulheres. A expansão islâmica, então, ela se deu após a morte de Maomé, né? Nós temos aí na expansão islâmica os califas, né? E depois aí as dinastias que vão surgir. Logo depois que Maomé morre, dois grupos passam a disputar o poder no Islã. Os xiitas, que acreditam num poder teocrático, um líder político e religioso que continuaria a receber os ensinamentos, mas existiam aí os sunitas, que acreditam também na Suna e no Alcorão, não só no Alcorão como os xiitas. Para os sunitas, o líder político não tem nada a ver com o líder religioso, ele deve ser escolhido pelo povo, tá certo?
Então, esses dois grupos passaram a disputar o poder, né? Os 4 primeiros califas eram parentes de Maomé, portanto, xiitas, né? Mas em 661, a família Omíada da Síria tomou o poder, e em 750, a família Abássida, né? As dinastias. Então, isso desuniu o Império Islâmico, tá certo? Essas disputas, justamente essas disputas internas que foram responsáveis aí pelo Império Islâmico ter sido, em parte, tomado pelos mongóis no século XIII e a outra parte do Império Islâmico pelos turcos otomanos. Mas o islamismo ele se difundiu para o norte da África. A maioria dos países são islâmicos, né? Os países do norte da África, e também para a Península Ibérica, Portugal, Espanha atual. E vários fatores contribuíram para essa expansão do islamismo. Primeiramente, não era obrigatória a conversão dos povos conquistados. Eles se convertiam se quisessem. Os impostos garantiam a sobrevivência dos povos árabes. Inclusive, os infiéis pagavam mais impostos. O comércio com outros povos, o comércio no norte da África, pelo deserto do Saara, rendia bastante mesmo, era um comércio muito próspero. O acesso à educação, porque universidades e escolas que surgiram, por exemplo, no norte da África, eram destinadas somente a muçulmanos. Então, com essa questão da ascensão social, com essa questão de pagar menos impostos, de participar do comércio com os árabes, o islamismo se difundiu rapidamente pelo norte da África. Alguns historiadores trazem a ideia de que se difundiu pela questão da Guerra Santa. Vejam só, Guerra Santa é uma interpretação radical do Alcorão, tá certo? Não existe uma guerra que seja santa. O que Maomé diz é que é preciso um esforço, é a jihad, o esforço. Esse esforço é para o fiel difundir o islamismo. Se ele for atacado, se a comunidade islâmica for atacada, sofrer ataques externos, ela pode se defender. Então, uma guerra com finalidade de defesa. Mas lógico que, para formar o império que o islamismo formou, muitos grupos usaram a Guerra Santa o quê? Como justificativa, desculpa para suas conquistas, para o massacre de outras populações. Vemos, inclusive, a questão dos homens e mulheres bombas, como vocês podem ver na charge, né? Que é uma interpretação radical da Guerra Santa. Olha só, o Império Islâmico, então, se difundindo por todo o Oriente Médio, a Arábia Saudita, que hoje é o Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão, Israel, Síria, Líbano, né? Norte da África e Península Ibérica, atual Portugal. O Império Islâmico pode ter desaparecido, mas não a cultura árabe que muito influenciou a Europa. Temos aí exemplos na matemática, os algarismos, na medicina, tratamento de doenças, descoberta de doenças, na arquitetura aí com as mesquitas, palácios, na literatura, a obra das Mil e Uma Noites, com a Sherazade, né, e o rei Shahriar, que desistiu de matá-la, Alibaba, Simba. Na questão da química, que eles descobrem a função dos ácidos, a destilação, né, o processo de destilação. Na filosofia, que os árabes aí traduziram e estudaram Platão e Aristóteles. Se não fosse os árabes, a Europa moderna não teria nascido, né? É isso que a gente pode dizer. Grande contribuição aí dos árabes, tá certo? Então a gente fica por aqui. Dúvidas, coloquem